O bip incessante do scanner no caixa 4 parecia marcar as batidas de um cronômetro para o desastre financeiro iminente na vida de Patrícia. Aos 30 anos, com as contas de luz acumuladas e o limite do cartão de crédito estourado, ela sentia o peso invisível de um aluguel que devorava metade de seu salário antes mesmo de ele cair na conta. Naquele dia cinzento, enquanto passava compras de centenas de reais para clientes que mal olhavam em seu rosto, Patrícia apertou o crachá contra o uniforme de poliéster e sentiu uma pontada de desespero ao ver a notificação de juros bancários no celular. O que ninguém ali imaginava é que aquela mulher de pele retinta e tranças box braids impecáveis estava prestes a descobrir uma falha lógica no sistema usando algo que quase todo mundo despreza: o troco do pão. Em apenas 14 meses, ela sairia daquela cadeira de plástico para abrir a porta da sua casa própria, totalmente quitada e livre de dívidas. Parece uma mentira impossível ou um golpe de sorte milagroso, mas foi pura matemática de sobrevivência aplicada com uma disciplina visceral. Enquanto o mundo ignorava sua existência atrás daquele balcão de supermercado, Patrícia decifrava o código que mudaria sua linhagem para sempre. O segredo estava bem ali, escondido nas moedas que sobravam e nos centavos que ninguém mais queria carregar no bolso. Antes de eu te mostrar o passo a passo exato que a Patrícia usou para hackear o sistema financeiro com apenas alguns centavos, eu preciso que você faça parte dessa nossa comunidade de transformação. Histórias como a dela são silenciadas todos os dias, e o seu like é a única ferramenta que temos para fazer esse conhecimento chegar a outras mulheres que também estão presas no ciclo do aluguel e das dívidas. Se inscreva agora e ative as notificações para não perder nenhuma revelação dessa jornada. Aproveita e me conta aqui nos comentários de qual cidade e estado você está acompanhando esse relato. Sua participação é o que mantém esse canal vivo. E se você conhece alguém com uma história de superação inacreditável, escreva abaixo para que possamos contá-la nos próximos vídeos. Patrícia nasceu e cresceu em uma periferia onde o ônibus demora 2 horas para chegar ao centro, e a esperança costuma ser sufocada pela conta de luz atrasada. No Brasil atual, onde mais de 70% das famílias estão endividadas, a realidade dela não era uma exceção, era a regra. Com um salário mínimo que mal alcança os R$ 1.500, ela equilibrava uma pirâmide de boletos que teimava em desabar todo dia 10. O aluguel de R$ 700 em um quarto e sala úmido consumia metade do seu suor, enquanto o restante se esvaía em juros de cartões de crédito que ela usou apenas para comprar o básico no mercado onde agora trabalhava. Ser uma mulher preta no setor de serviços significa ser invisível para a maioria, mas sentir o peso de cada olhar de cobrança. A escassez era tão normalizada que ela já nem sonhava mais, apenas sobrevivia. A rotina de acordar às 4 da manhã, enfrentar o transporte público lotado e passar 8 horas em pé no caixa gerava um cansaço que anestesiava a mente. Ela fazia parte da estatística invisível de brasileiros que trabalham para pagar o teto onde apenas dormem, sem nunca ter nada que fosse realmente seu. Era um ciclo de pobreza hereditária que parecia impossível de quebrar até aquele momento de exaustão absoluta. Patrícia ocupava uma posição privilegiada de observação no caixa 4. Ela era o ponto final da jornada de consumo de centenas de pessoas todos os dias. Por trás do balcão, ela começou a notar um padrão silencioso e perverso. As pessoas que pareciam ter mais dinheiro eram justamente as que menos se importavam com as moedas de 10 ou 25 centavos, deixando-as para trás como se fossem lixo. Enquanto isso, quem mal tinha o que comer contava cada metal com as mãos trêmulas, mas sempre acabava caindo na armadilha dos produtos de conveniência caros posicionados estrategicamente perto de suas mãos.
Patrícia percebeu que o sistema financeiro foi desenhado para que o pobre sinta vergonha de economizar o pouco, enquanto as grandes corporações lucram bilhões justamente com esse desdém pelo miúdo. Ela via clientes passando vinhos importados no crédito em 10 parcelas, fingindo uma riqueza que não possuíam, enquanto ela mesma se afundava para manter as aparências de uma vida básica. Foi observando o desperdício alheio e a própria invisibilidade que uma raiva produtiva começou a ferver. Ela entendeu que se o sistema queria que ela ignorasse os centavos para continuar escrava do aluguel, o caminho para a liberdade seria justamente o oposto. O ponto de ruptura não aconteceu de forma poética, mas sim com o som metálico e seco de uma caneta falhando, enquanto Patrícia tentava assinar uma notificação de despejo por atraso. Era uma noite de terça-feira. O calor abafado da periferia tornava o ar pesado, e ela acabara de chegar do mercado para encontrar a geladeira silenciosa. O motor havia queimado, e com ele, os poucos quilos de frango e os litros de leite que deveriam durar até o final do mês estavam estragados, exalando modor de derrota que preenchia o pequeno quarto e sala. Com o saldo bancário negativo e o limite do cheque especial esgotado pelos juros abusivos de quase 15% ao mês, ela sentou no chão da cozinha e chorou. Não era um choro de tristeza, era um choro de humilhação. Patrícia percebeu que, apesar de trabalhar 44 horas por semana registrando a riqueza alheia, ela não tinha dignidade nem para manter a própria comida gelada. Naquela mesma noite, enquanto revirava a bolsa em busca de qualquer moeda para comprar um pão francês na padaria da esquina, ela encontrou R$ 4,75 perdidos no forro. Ao pagar o padeiro, o homem devolveu 25 centavos de troco e disse que não precisava levar a moeda se não quisesse, pois ninguém mais usava aquilo. Foi naquele exato segundo, segurando a moeda de bronze contra a palma da mão suada, que algo estalou na mente de Patrícia. Ela olhou para aquele pedaço de metal e enxergou não um valor irrisório, mas uma semente de revolta contra o sistema que a queria pobre. Se o mundo desprezava os centavos, ela faria dos centavos o seu exército pessoal. Assim nasceu o que ela batizou internamente de método do troco de pão, uma estratégia de guerrilha financeira baseada em 3 regras inquebráveis que desafiavam toda a lógica do consumo moderno. A primeira regra era o arredondamento inverso de sobrevivência. Patrícia decidiu que, a partir daquele momento, toda e qualquer transação que fizesse seria arredondada para cima mentalmente e a diferença seria transferida imediatamente para uma conta digital que rendesse 100% do CDI, mas que não tivesse cartão físico. Se um café custava R$ 3,80, ela registrava no seu controle pessoal R$ 4,50. Os 70 centavos de diferença eram enviados para o limbo da liberdade no mesmo instante. A segunda regra era a lei do troco físico absoluto. Toda e qualquer moeda que entrasse em suas mãos, fosse por troco de transporte ou achada na rua, jamais poderia ser gasta. Essas moedas eram depositadas em um galão de água de 5 litros que ela selou com fita isolante, deixando apenas uma pequena fenda no topo. Para Patrícia, aquele galão era o túmulo da sua antiga vida. A terceira e mais agressiva regra era o multiplicador do desperdício evitado. Toda vez que ela sentia a tentação de comprar algo supérfluo, como um refrigerante gelado na saída do trabalho ou um lanche por impulso, ela não apenas deixava de comprar, como pegava o valor exato que gastaria e o aplicava na sua reserva de emergência. Se o refrigerante custava R$ 6, ela passava sede, mas via os R$ 6 se transformarem em soldados na sua conta bancária. O método era brutal, porque exigia uma consciência constante da própria escassez, transformando cada centavo em uma batalha vencida contra a vontade de consumir. A resistência interna foi devastadora nas primeiras semanas. O corpo de Patrícia pedia o conforto imediato do açúcar ou de uma pequena recompensa após um dia exaustivo no caixa do supermercado.
Ela via as colegas de trabalho comprando fatias de bolo e salgados no intervalo e sentia o estômago roncar, mas apertava a moeda de 50 centavos no bolso e repetia para si mesma que aquela fome era temporária, enquanto a casa própria seria eterna. A privação era física e psicológica. Ela passou a levar marmitas feitas apenas de arroz, feijão e ovo, economizando os R$ 10 diários do vale-refeição que o mercado permitia converter em produtos da loja. Cada centavo economizado era anotado em um caderno pequeno que ela carregava no peito, dentro do uniforme. A matemática começou a ganhar vida. O que antes eram centavos ignorados, em 30 dias se transformaram em R$ 242,18. Para quem vivia no limite do zero, aquele valor parecia uma fortuna. No entanto, o maior desafio não foi a fome, mas a pressão social. As amigas do trabalho começaram a chamá-la de pão dura, dizendo que a vida era curta demais para viver daquele jeito. Patrícia apenas sorria e continuava registrando seus arredondamentos. Ela sabia algo que elas não sabiam. O sistema financeiro brasileiro é desenhado para capturar cada pequeno excedente de renda do trabalhador através de pequenas conveniências. Ao abrir mão da conveniência, ela estava pela primeira vez na vida retendo o valor do seu próprio tempo. A epifania final do método foi quando ela aplicou a técnica da amortização reversa. Com os primeiros R$ 500 acumulados através do troco do pão, ela não pagou a conta de luz atrasada de forma convencional. Ela ligou para o banco e negociou a quitação da última parcela da sua dívida de cartão de crédito. Ao pagar a última de trás para frente, ela eliminou os juros compostos que fariam aquela dívida triplicar em um ano. Foi ali que ela entendeu o poder do tempo. Quando você deve, o tempo trabalha para te enterrar. Quando você poupa o miúdo, o tempo trabalha para te erguer. Patrícia transformou o ato de economizar em uma religião silenciosa. Ela passou a observar os preços por quilo, a calcular a eficiência de cada grama de alimento e a transformar o desperdício alheio em sua própria riqueza. O método do troco de pão não era sobre ficar rica rapidamente, mas sobre parar de sangrar financeiramente. A cada moeda que caía no galão de 5 litros, o som metálico ecoava como um grito de liberdade. Ela estava saindo da armadilha, 1 centavo de cada vez, com uma disciplina que beirava a loucura para quem via de fora, mas que era a mais pura sanidade para quem não aguentava mais o cheiro de comida estragada em uma geladeira desligada por falta de pagamento. Tudo que você ouviu até agora não é um conto de fadas ou uma estratégia de marketing para vender cursos milagrosos. A história da Patrícia é a realidade nua e crua de milhares de brasileiros que decidiram parar de aceitar as migalhas que o sistema financeiro oferece e começaram a lutar com as armas que tinham em mãos. Se este relato está abrindo os seus olhos para a força que existe no que você considerava insignificante, deixe seu like agora e se inscreva no canal para fortalecer esse movimento de consciência financeira. A sua interação é fundamental para que o algoritmo entenda que esse conteúdo transforma vidas. Agora eu quero que você seja sincero comigo aqui nos comentários. Qual é o maior ralo de dinheiro na sua vida hoje? É o aluguel que nunca acaba, os juros do cartão de crédito ou aquelas pequenas comprinhas por impulso que parecem inofensivas, mas destroem o seu mês? Compartilhe sua dor, pois é na vulnerabilidade que encontramos forças para mudar. Fique atento, pois o que a Patrícia fez nos meses seguintes desafia qualquer lógica de gerente de banco e você precisa entender como ela acelerou esse processo. A jornada de Patrícia entrou em uma nova fase quando o calendário marcou o 3º mês de aplicação rigorosa do método do troco de pão. O que começou como uma tentativa desesperada de sobrevivência se transformou em uma engenharia financeira de precisão. Naquele ponto, ela já havia acumulado R$ 1.842,60. Esse valor não veio de um aumento salarial ou de um bônus inesperado, mas da captura sistemática de cada centavo que antes escorria por suas mãos como água em uma peneira.
O primeiro grande marco foi a quitação total da dívida do cartão de crédito que a assombrava há 2 anos. Ao ligar para a central de atendimento com o dinheiro na mão, ela não aceitou a primeira proposta de parcelamento. Ela exigiu o desconto para pagamento à vista, reduzindo uma dívida de R$ 3.000 para apenas R$ 980. Ao desligar o telefone, Patrícia sentiu uma leveza física, como se tirasse um colete de chumbo do peito. A transformação mental era evidente. Ela parou de se enxergar como uma vítima do destino e passou a se ver como a diretora financeira da própria vida. Ela aprendeu que o banco não é seu amigo e que o sistema de crédito é um moedor de carne para quem não entende de juros. Chegando ao 6º mês, o galão de 5 litros que guardava as moedas físicas já estava pesado demais para ser movido com facilidade. Ali dentro, entre moedas de 50 centavos e R$ 1, repousavam R$ 4.600. A disciplina de Patrícia se tornou uma lenda nos corredores do supermercado. Ela começou a ser observada com uma mistura de admiração e deboche. As outras operadoras de caixa, que gastavam parte do salário em cosméticos caros parcelados no cartão da loja, não entendiam como Patrícia conseguia manter as mesmas tranças por mais tempo, ou porque ela nunca participava do rateio para a pizza de sexta-feira. A resistência social foi feroz. Sua própria irmã sugeriu que ela estava ficando louca ou excessivamente avarenta, alegando que ela precisava viver o presente. Patrícia, no entanto, tinha uma visão de futuro que ninguém mais conseguia alcançar. Ela via além do balcão do supermercado. Para ela, cada não que dizia a um consumo imediato era um sim retumbante para sua liberdade. Sua mente agora operava em uma frequência de custo-benefício constante. Antes de qualquer gasto, ela convertia o valor em horas de trabalho no caixa. Se uma blusa custava R$ 80, ela pensava: isso vale 5 horas de bip batendo no scanner sob luz fluorescente? Quase sempre a resposta era um não absoluto. No 9º mês, o saldo total na conta digital, somado ao valor estimado no galão de moedas, ultrapassava a marca dos R$ 12.000. Patrícia agora possuía uma reserva de emergência que a colocava estatisticamente acima de 80% da população brasileira. O medo de ser demitida, que antes tirava seu sono, desapareceu. Essa segurança emocional refletiu no seu desempenho. Ela se tornou mais confiante, menos submissa a humilhações de clientes grosseiros e mais estratégica. Foi nesse período que ela tomou a decisão mais ousada e controversa de sua jornada. Patrícia percebeu que precisava de um catalisador de renda que não dependesse apenas do seu salário fixo. Com 11 meses de método, ela usou R$ 10.000 da sua economia para comprar um carro usado, um modelo básico de 2012, em excelente estado de conservação que encontrou em uma oportunidade única de um vizinho em dificuldades. Todos ao seu redor criticaram a decisão, dizendo que um carro era apenas mais uma despesa com combustível e manutenção, uma armadilha que consumiria suas economias. O que eles não sabiam é que Patrícia não comprou um veículo para passear, ela comprou uma ferramenta de trabalho. Nos 3 meses seguintes, a rotina de Patrícia se tornou sobre-humana. Ela saía do supermercado às 17 horas e, em vez de ir para casa descansar, ligava o aplicativo de transporte e trabalhava até às 22 horas. O método do troco de pão foi aplicado com ainda mais rigor aos ganhos extras do carro. Todo o lucro das corridas, após descontar o combustível e uma reserva para manutenção, era destinado integralmente ao fundo da casa própria. Ela descobriu que, ao possuir o ativo em vez de alugar, sua margem de ganho era muito superior à de outros motoristas que pagavam diárias abusivas para locadoras. A progressão numérica foi explosiva. No 14º mês, a combinação do seu salário de operadora, a economia sistemática de cada centavo e a renda extra do carro resultaram em um montante impressionante de R$ 42.000 líquidos. A validação do impossível aconteceu em uma manhã de segunda-feira, quando Patrícia pediu folga para ir até um leilão de imóveis da Caixa Econômica Federal. Com o conhecimento técnico que adquiriu estudando noites a fio enquanto esperava corridas no carro,
Ela arrematou um pequeno apartamento de 40 metros quadrados em um bairro vizinho, que estava sendo vendido por 50% do valor de mercado devido a dívidas anteriores. Ela deu a entrada com R$35 mil e financiou o restante em parcelas que eram R$300 menores do que o valor do aluguel que ela pagava anteriormente. No momento em que recebeu as chaves, Patrícia não chorou. Ela apenas tocou a parede fria do corredor e sentiu o relevo da tinta, sabendo que cada centímetro daquele lugar havia sido construído com as moedas que o mundo disse que não valiam nada. Ela havia vencido o ceticismo de todos, provando que a pobreza é um sistema desenhado para ser perpétuo, mas que possui brechas para quem está disposto a lutar a guerra do centavo. A vitória não era apenas financeira. Era a prova cabal de que sua mente havia sido reprogramada para a soberania. A vitória de Patrícia não conseguiu permanecer em silêncio por muito tempo. Em uma comunidade onde as paredes são finas e as notícias correm mais rápido que o ônibus da manhã, o caminhão de mudança estacionado na frente daquele conjunto habitacional foi um grito de guerra silencioso. Enquanto ela carregava a última caixa de sua vida de aluguel para o carro, que agora era sua ferramenta de liberdade, os olhares das vizinhas não eram mais de pena, mas de uma curiosidade faminta. O método do troco de pão, que nasceu como uma estratégia de guerrilha individual, começou a vazar pelas frestas das conversas no vestiário do supermercado e nos grupos de mensagens da vizinhança. A primeira a buscar ajuda foi Luciana, a operadora do Caixa 6, que vivia em um ciclo perpétuo de antecipação do 13º salário para cobrir o buraco dos juros do cheque especial. Patrícia, com a generosidade de quem sabe o que é a dor da fome, não ofereceu um empréstimo, pois sabia que isso seria apenas um curativo em uma hemorragia. Ela ofereceu o método. Luciana tornou-se a primeira discípula dessa revolução invisível. No início, ela foi recebida com o mesmo ceticismo que Patrícia enfrentara. A ideia de que alguns centavos poderiam mudar o destino de uma mãe solo parecia uma piada de mau gosto. No entanto, quando Patrícia mostrou os extratos da sua conta digital e a evolução dos aportes feitos apenas com o arredondamento dos gastos cotidianos, o deboche deu lugar ao foco absoluto. Luciana parou de parcelar as roupas dos filhos em 10 vezes com os juros e passou a aplicar a regra do multiplicador do desperdício evitado. Onde antes havia o gasto por impulso para anestesiar o cansaço do trabalho, agora havia a satisfação de ver o saldo crescer R$10, R$15 por dia. Em 3 meses, Luciana conseguiu algo que parecia impossível para sua realidade. Ela quitou 3 carnês de lojas de departamento que consumiam R$300 do seu orçamento mensal. O impacto foi em cascata. Com esse valor livre, ela acelerou o método de Patrícia e a notícia de sua pequena fortuna começou a atrair outras mulheres da periferia. O movimento se transformou em uma rede de apoio mútuo que Patrícia nunca planejou, mas que passou a liderar organicamente. Dona Marta, que vendia salgados na porta do mercado, foi a próxima a adotar a filosofia. Ela aplicou o arredondamento inverso de sobrevivência em cada coxinha vendida. Se o preço era R$5, ela começou a calcular seus custos como se fossem R$ 5,50, guardando a diferença para uma reserva de manutenção de seus equipamentos. Em menos de 1 ano, Dona Marta trocou sua fritadeira velha e perigosa por uma industrial, paga à vista, sem dever 1 centavo para os agiotas locais que costumavam assombrar os pequenos empreendedores da região. A transformação coletiva estava mudando a cara econômica daquela rua. Onde antes reinava o desespero e a dependência de crédito fácil e caro, começou a florescer uma cultura de soberania financeira baseada na paciência e na valorização do suor próprio. Esse empoderamento feminino periférico era silencioso, mas letal para o sistema tradicional. O gerente do banco local notou uma queda brusca nos pedidos de microcrédito e no uso do rotativo do cartão por parte das funcionárias do supermercado. As grandes lojas de móveis que lucravam vendendo eletrodomésticos pelo triplo do valor através de parcelas que cabem no bolso, viram suas vendas caírem entre aquele grupo de mulheres. Elas agora compravam à vista, ou simplesmente não compravam,
preferindo a segurança de ter o dinheiro rendendo no limbo da liberdade. Patrícia criou, sem querer, um sindicato invisível de poupadoras. Elas começaram a organizar compras coletivas de itens básicos, como arroz e óleo, direto de distribuidores, economizando 40% do valor de mercado. Cada centavo economizado nessas compras era imediatamente direcionado para o fundo individual de cada uma, alimentando o ciclo do método do troco de pão. O exemplo de Patrícia provou ser replicável, porque não exigia uma planilha complexa ou um curso de economia. Exigia apenas a coragem de ser pão dura em um mundo que te empurra para o consumo desenfreado. O movimento gerou uma solidariedade feminina profunda, onde uma mulher vigiava a saúde financeira da outra, impedindo que a tentação das promoções falsas destruísse o progresso conquistado. Elas descobriram que, unidas pelo desprezo aos centavos que o sistema ignora, elas possuíam uma força econômica capaz de comprar não apenas apartamentos, mas a própria dignidade de volta. A periferia estava aprendendo a reter sua própria riqueza. E Patrícia, que um dia foi apenas uma operadora de caixa invisível, agora era arquiteta de uma nova realidade para dezenas de famílias. O método do troco de pão não era mais apenas dela. Era uma ferramenta de libertação em massa que desafiava a narrativa de que o pobre nasce para ser apenas um pagador de boletos. Hoje, Patrícia não ocupa mais a cadeira do Caixa 4, mas a transformação que ela iniciou naquela estação de trabalho transcendeu os limites das moedas guardadas no galão de água. Ela se tornou uma espécie de filósofa das ruas, alguém que compreendeu a mecânica oculta da engrenagem financeira brasileira. Para ela, o método do troco de pão deixou de ser uma técnica de economia para se tornar uma declaração de soberania pessoal. A grande verdade que Patrícia carrega consigo e que ela agora compartilha com quem tem ouvidos para ouvir é que a pobreza no Brasil não é apenas uma condição de falta de dinheiro, mas um projeto de manutenção de escassez mantido por 1000 pequenas distrações. Ela entendeu que o sistema financeiro tradicional e as grandes campanhas de marketing são desenhados especificamente para capturar o excedente de esperança do trabalhador. Toda vez que alguém oferece um parcelamento sem juros, que na verdade esconde um preço inflacionado, ou toda vez que um banco oferece um aumento de limite de crédito como se fosse um presente, o sistema está tentando comprar o tempo de vida futuro daquela pessoa em troca de um alívio momentâneo e ilusório. A filosofia de vida que Patrícia consolidou é baseada na ideia de que cada real retido é 1 hora de liberdade conquistada. Ela parou de medir sua riqueza pelo que podia comprar e passou a medi-la pelo tempo que poderia sobreviver sem precisar se submeter a um trabalho degradante. Essa é a verdade perigosa que assusta os gerentes de banco e os gurus das finanças de terno e gravata. A riqueza da base da pirâmide não vem de investimentos complexos na bolsa de valores, mas da interrupção imediata do fluxo de juros que sai do bolso do pobre em direção ao cofre do rico. Patrícia descobriu que o sistema sobrevive da ignorância sobre o pequeno. Quando uma pessoa comum decide que 10 centavos são importantes, ela quebra a principal ferramenta de alienação do consumo. A elite financeira conta com o seu desprezo pelo troco para continuar lucrando bilhões com as tarifas bancárias e as taxas de manutenção que ninguém questiona porque parecem miúdas demais para causar estrago. Nesta nova fase de sua jornada, Patrícia vive em seu apartamento quitado, mantém seu carro como um ativo gerador de renda e não possui um único centavo de dívida. Ela não se tornou uma acumuladora compulsiva, mas uma guardiã de sua própria energia vital. Ela critica abertamente a narrativa de que o pobre precisa empreender com empréstimos caros para ter sucesso. Para ela, o verdadeiro empreendedorismo começa na retenção do que já se ganha. Ela desafia a lógica de que é necessário ter muito para começar a poupar. A verdade inconveniente que ela prega é que se você não consegue gerir 10 centavos, você nunca terá competência para gerir 10 mil reais. O sistema quer que você espere pelo grande dia,
pelo aumento salarial milagroso ou pelo prêmio da loteria, enquanto, na verdade, a sua liberdade está sendo drenada diariamente em pequenas conveniências de R$ 5 que você jura que não fazem diferença no final do mês. Essa sabedoria popular, destilada no balcão de um supermercado de periferia, é uma afronta à elite que prega que a educação financeira é algo complexo e inacessível. Patrícia provou que a matemática da sobrevivência é simples, embora exija uma disciplina que poucos estão dispostos a encarar. Ela agora olha para trás e vê que o aluguel era uma corrente que a prendia ao chão e que as chaves da sua casa própria foram forjadas no fogo de cada não que ela disse ao sistema de consumo. O legado de Patrícia é a prova de que a esperança tangível não nasce de promessas políticas, mas da consciência de que o seu dinheiro é o seu tempo de vida transformado em papel ou metal. Ao valorizar o troco do pão, ela valorizou a própria existência. Ela não é apenas uma mulher que saiu do aluguel. Ela é uma mulher que recuperou a posse do seu futuro, provando que a revolução mais poderosa não acontece com gritos nas ruas, mas no silêncio de quem decide, de uma vez por todas, que nenhum centavo do seu suor será dado de graça para quem já tem tudo. A verdade que Patrícia deixou gravada na memória de sua comunidade é que o sistema é um gigante com pés de barro que se alimenta de pequenas negligências. Quando o trabalhador acorda para o valor do que ele considera insignificante, o gigante começa a ruir. Ela transcendeu a necessidade de provar algo para os outros. Sua paz de espírito ao deitar em uma cama dentro de um teto que é verdadeiramente seu é o maior dividendo que ela já recebeu. O método do troco de pão tornou-se uma filosofia de resistência, um manifesto contra a pobreza perpétua e um lembrete constante de que no jogo financeiro da vida, quem despreza o pequeno nunca será senhor do grande. Patrícia é a prova viva de que a liberdade é um prato que se come frio, 1 centavo de cada vez, com a paciência de quem sabe que o tempo é o único senhor da razão e da riqueza. A história de Patrícia é a prova de que a sua situação financeira atual não é o seu destino final, mas apenas um ponto de partida que pode ser alterado com a mudança de consciência sobre o valor do pequeno. O método do troco de pão não é sobre privação, é sobre a retomada do controle sobre cada segundo do seu trabalho que é transformado em dinheiro. A lição fundamental é simples. Pare de sangrar o seu futuro em pequenas conveniências que o sistema desenhou para te manter preso. Se você quer sair do aluguel ou quitar suas dívidas, o primeiro passo não é ganhar mais, mas sim reter o que já passa pelas suas mãos hoje. Comece agora mesmo arredondando cada gasto e guardando o troco físico, como se a sua liberdade dependesse disso, porque ela realmente depende. Não espere pelas condições perfeitas ou pelo próximo aumento. A sua revolução financeira começa na próxima moeda de 50 centavos que você decidir não desperdiçar. Se este relato despertou em você a vontade de mudar sua realidade, assim como a Patrícia mudou a dela, deixe seu like agora para que essa mensagem alcance mais brasileiros. Se inscreva no canal e ative o sino para não perder as próximas estratégias de prosperidade que traremos aqui. Compartilhe este vídeo com aquela pessoa que também está cansada de trabalhar apenas para pagar boletos. Vamos construir juntos uma comunidade onde ninguém mais é escravo do sistema. Qual o primeiro valor que você vai separar hoje para começar seu próprio galão da liberdade? Comente abaixo e vamos começar essa jornada agora.